Lucas 17, a partir do versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Ore comigo. Senhor, nós nos debruçamos diante desse texto e nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui te cultuando. Louvar ao Senhor, te adorar é algo tremendo para a nossa vida. E quando nós temos oportunidade, Pai, de fazer isso no templo, junto com os nossos irmãos, reunidos com a igreja, Pai, isso é muito importante para nós, isso é muito relevante para a nossa vida. Oh Senhor, que bom sentir a comunicação do Teu amor, do Teu Santo Espírito, Senhor, e ver e sentir isso na vida do irmão, da irmã, durante o nosso culto, Senhor. Oh Senhor, libera sobre todos nós agora. Oh Senhor, libera a dádiva desta unção poderosa. Oh Senhor, desbloqueia os nossos sentidos, Pai, e que esta palavra produza o efeito que o Senhor quer produzir na nossa vida. Nós queremos dizer ao Senhor também que nós queremos que esta palavra produza efeitos em nós, Senhor. Oh Deus, traga autoridade, ministra sobre nós poder, para que a gente possa acolher esta palavra no nosso ser interior e praticá-la durante toda a semana, durante todo o mês, durante todo este ano, durante toda a nossa vida, meu Pai, e termos um relacionamento bem de perto com o Senhor, para o louvarmos, o glorificarmos, mas também viver a alegria da Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Alguém concorda? Fica chato pedir toda vez, né? Você pode dizer amém. Irmãos, fiquem à vontade para dizer amém, mas diga, em nome de Jesus, concorde com toda a bênção liberada para você, para o seu coração, em nome de Jesus. Nós estamos diante de um fato, diante de um episódio, e todos os fatos, episódios envolvendo a pessoa do Senhor Jesus, sempre o objetivo foi trazer ao conhecimento das pessoas o reino de Deus. Cada movimento do Senhor, cada palavra, cada gesto, cada atitude, era efeito, reflexo do reino de Deus presente na vida dele. Então, o Senhor Jesus veio para revelar aos homens o poder do reino e mostrar aos homens que esse reino não veio apenas para ser visto, não veio apenas para ser curtido, não veio apenas para ser admirado, mas esse reino veio para fazer parte da nossa vida. E quando Jesus Cristo veio e começou a mostrar claramente o reino de Deus de uma forma explícita, ele trazia toda esta carga de revelação na sua própria pessoa. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus sobe aos céus, Ele envia o Espírito Santo, e Ele diz que quando o Espírito Santo viesse, guiaria a igreja a toda a verdade, e a responsabilidade de mostrar na terra o reino de Deus não pesa mais sobre os ombros do Senhor Jesus. Ele transferiu para a igreja, Ele condicionou a igreja à revelação do reino de Deus, mas Ele não nos deixou só. A Bíblia diz que quando os discípulos saíram pregando a palavra,
ele ia junto, cooperando com sinais e prodígios, para mostrar para quem ouvisse a mensagem do Evangelho, que aquilo ali era verdadeiro, que ele estava presente, e que o Espírito que ele havia liberado sobre a vida da igreja, estava tendo atitude sem nenhuma interrupção na vida dos seus servos, na vida dos seus discípulos. E nós estamos lendo, meus queridos irmãos, neste mês de janeiro, Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo na vida da igreja. E todos os atos dos discípulos, dos apóstolos, da igreja, são manifestações do reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que o Senhor quer dizer com isso? Que Ele quer revelar o seu reino nesses dias, através da sua vida. Aponta o dedo para o seu irmão, diga: é através de você que Ele quer revelar o seu reino. Fala. Eu e você precisamos estar comprometidos com isso. Então, nesse episódio, a Bíblia vai nos ensinar que o Senhor Jesus, ou vai nos mostrar, perdão, que o Senhor Jesus se depara com 10 leprosos. Para você ler em casa, não abra agora, mas seria muito importante que você lesse em casa Levítico, capítulos 13 e 14. Quando nós lemos Levítico 13 e 14, ou quando lemos todo o livro de Levítico, a Bíblia vai tratar de aspectos espirituais e de aspectos cerimoniais também. No capítulo 13 e no capítulo 14, a Bíblia vai mostrar para nós que o aspecto da doença, mais especificamente da lepra, não era apenas um aspecto espiritual, mas era um aspecto sanitário, era algo que dizia respeito à saúde. Então, no capítulo 13 e 14, nós vamos ver quando havia manifestações da lepra em uma pessoa, como ela aparecia. A Bíblia vai dizer, vai ensinar e vai falar da manifestação da lepra naquela época. Quando nós nos reportamos à palavra de Deus, nós vamos entender que a manifestação da lepra naquela época, associada à falta de recursos e uma tecnologia da medicina não tão desenvolvida, fazia com que pessoas que fossem manifestado a presença da lepra nos seus corpos, a maioria ia a óbito. O Senhor Jesus se serviu no seu tempo para dizer aos da sua época, aos judeus, que houve no tempo do profeta Elias, muitas viúvas que estavam carentes, mas a nenhuma delas o seu profeta foi enviado, a não ser a Sarepta de Sidão, a uma viúva estrangeira. E no mesmo contexto ele fala que havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, muitos leprosos, mas nenhum deles foi curado por intervenção divina através do profeta Eliseu, a não ser Naamã, o Sírio. A história de Naamã, que está em 2 Reis capítulo 5, vai mostrar a vida de um homem rico, famoso, poderoso, distinto na sua época, que fora atacado pelo bacilo ou vírus da lepra, e ele não havia cura para ele no reino da Síria, em nenhum outro lugar havia, o seu dinheiro não podia comprar a sua cura, a sua influência, a amizade do rei não podia fazer nada, até o dia que ele soube através de uma menina, que lá na terra, onde o povo de Deus estava louvando ao Senhor, havia um profeta, que estava bem unido ao Senhor, e ele tinha o poder, por intervenção de Deus, em proclamar cura, em trazer cura, e ele foi lá, e resumindo a história, nós sabemos que ele voltou para sua casa sarado, curado, mas não dá notícia de mais ninguém naquele momento em Israel. E o que acontecia? Como se manifestava a lepra? É rapidinho, só para a gente ter essa informação. Não sou nenhum doutor nisso, é claro que não. Em 1873, parece que um austríaco ou qualquer outra nação, não importa muito, chamado Gerhard Hansen, descobriu o bacilo que transmitia este mal. Para a sorte dele, o azar dele, o nome do bacilo ficou bacilo de Hansen, o mal de Hansen. E a manifestação da lepra, ela sofreu várias mutações. Aqui na igreja, nós temos um irmão aqui, que ele contraiu lepra. Ele está curado, está muito bem, graças a Deus, foi erradicado, mas tempo de tempo ele vai fazer uma revisão para ver como está o seu corpo. Graças a Deus ele está muito bem, mas naquela época não havia. Então,
a lepra, ela se manifestava com manchas brancas no corpo, e a pessoa olhava aquilo, não sei como reagia, porque eu nunca tive lepra e nunca vou ter, nem você. Eu nunca tive, não vou ter, nem você. E quando aquelas empolas, ou pústulas, ou apostemas explodiam ou vazavam, saía secreção. E na maioria das vezes, quando aquilo saía a secreção já era oriunda da morte dos tecidos, do esfacelamento ou do apodrecimento dos tecidos da carne, que já estavam rompidos e já estavam sendo consumidos, a ponto de também matar o sistema nervoso, tirar toda a sensibilidade do sistema nervoso, deixando à mostra a parte óssea. Ia carcomendo, ia destruindo o corpo da pessoa. Isso nós vemos claramente no episódio de Naamã, que quando ele dá o 7º mergulho no Rio Jordão, a Bíblia diz que volta a sua carne para o lugar de onde ela foi comida, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ou seja, onde havia buraco, onde havia mal, o poder de Deus curou, sarou e trouxe uma carne nova. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então, meus amados irmãos, esta pessoa que contraía lepra, ela ia morrendo em vida. E a história diz que pessoas que estavam num grau muito acentuado dessa enfermidade, comum perder parte dos lábios, comum perder parte de um membro externo, comum a pessoa ir apodrecendo em vida. E o que havia, o que era necessário no aspecto social desta pessoa? Quando a pessoa contraía lepra, tinha que se mostrar ao sacerdote, que era a pessoa responsável, habilitada para olhar aquela situação e determinar que a pessoa ia ficar provisoriamente afastada da família, afastada da tenda, não podia ir no culto, não podia levar sacrifícios para apresentar ao Senhor. E quando a lepra estava já agravada, esta pessoa era expulsa do arraial. Eu quero lembrar a vocês que a maioria das cidades, ou todas as cidades daquela época, eram muradas, com portões e fortificações. Então a pessoa não podia mais morar dentro da cidade, ela tinha que sair da cidade. E haviam aldeias de leprosários ou de gente leprosa que andava, que morava junto. Então a companhia daquelas pessoas, a partir de então, seria com outros leprosos. O marido não podia mais se comunicar com a sua esposa, o filho que contraía lepra não podia mais ter o afago, a presença do pai e da mãe. O pai que sofresse desse mal tinha que abandonar os filhos, sair e ir embora. Ou melhorava, ou era curado para voltar ao ciclo familiar, ao relacionamento, e voltar inclusive à cidade, ao arraial, ou então lá mesmo ele morria. E os outros leprosos que enterravam por conta da grave contaminação que essa doença impunha às pessoas que tinham contágio com os outros leprosos. E a Bíblia vai nos mostrar, em alguns casos, em 2 Reis, eu não vou aqui reportar, que os leprosos ficavam em algum momento do dia ou da noite nas cercanias dos muros da cidade, esperando que alguém lhes lançasse alguma coisa para comer, para que eles também pudessem se sustentar. E havia uma regra que, quando os portões da cidade eram abertos e as pessoas saíam para o dia a dia, para o comércio, entrando, saindo na cidade, se um leproso passasse perto de alguém que estivesse com a sua saúde em dia, ele tinha algumas coisas que ele tinha que fazer para identificar-se como leproso, para que ninguém se aproximasse dele. Isso está também contido em Levítico 13, 14, não há nenhuma expertise da minha parte em falar sobre isso. Quando a lepra atingia o couro cabeludo, obviamente, o homem e a mulher já ficava com a cabeça toda sem cabelo. Talvez você não compreendeu
Quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de lembrar desse caso em 2 Reis, de Eliseu, quando ele vai se encaminhando, me parece, para Gilgal ou qualquer outra cidade, Jericó, enfim, ele vai para uma cidade adorar ao Senhor, e alguns moços, eles se dirigindo ao profeta, diz: sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo, e sob maldição sai da mata algumas ursas, e devoram alguns daqueles pequenos, e machucam vários deles. Por quê? Porque à primeira vista a gente não compreende por que alguns garotos, alguns jovens, alguns homens pequenos, chamando o profeta de calvo, por que isso se lhes impunha um castigo tão grave? É porque quando alguém chamava outro de calvo naquela época, estava ali dizendo que aquela calvície era produzida pela lepra, e a lepra era tido naquela época como uma pessoa que estava debaixo de maldição, e debaixo de maldição divina. Então, quando esses moços falam para o profeta: sobe calvo, sobe careca, eles estão dizendo: sobe maldito, sobe você que está debaixo da maldição de Deus. Então, em consequência, ou como consequência daquela palavra, esses jovens são feridos dessa maneira. Então, a pessoa que o seu couro cabeludo não era atacado, quando ele estava ferido de lepra, porque a lepra nem sempre tocava o corpo todo da pessoa, se ele tivesse cabelo, ele tinha que andar descabelado, ou seja, sem pentear, sem ajeitar o seu cabelo, tinha que andar com o negócio todo ruim mesmo, para que quem visse de longe entendesse: tem alguma coisa esquisita com aquela pessoa, para já de longe começar a perceber que não podia se aproximar daquela pessoa. Mas existem umas outras coisas no texto que também nos mostra que a coisa tinha que ser mais clara ainda. A face tinha que ser, Levítico vai dizer que tinha que cobrir o lábio superior, ou o beiço superior, e tinha que tapar e colocar um pano na metade da face. Então, quando alguém via ao longe alguém com meia face, não era o bandido, como no Velho Oeste, para assaltar, era um homem que provavelmente estava ferido de lepra, ou estava num desenvolvimento de leproso. Então ele tinha que fazer aquilo. E eu quero lembrar aos meus irmãos que o leproso que não agisse dessa forma, ele era apedrejado até morrer, porque estava descumprindo uma lei que era sanitária, era social para o povo, mas também era espiritual, e eu já digo por quê. Uma outra coisa que essa pessoa tinha que fazer: alguns dizem que tinha que andar com a campainha na mão, outros dizem que não, mas ele tinha que andar fazendo barulho, para chamar a atenção para si, para ele, para que ninguém que estivesse sadio, são de saúde, se aproximasse dele. E ele tinha que gritar uma coisa, ele tinha que gritar a respeito dele. Quando visse alguém se aproximar, ele tinha que dizer: imundo, imundo, imundo. E quando ele gritava imundo, ele não estava se referindo à pessoa que ele estava vendo, mas ele estava se referindo a ele. Ele estava dizendo: imundo, 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 não se aproxime de mim, porque você pode se contaminar comigo. De todas as coisas que a Bíblia faz equiparação do pecado, a Bíblia usa o exemplo da lepra para associar a maldição do pecado. Que assim como o pecado, a lepra afastava um homem da sociedade, afastava um homem do convívio com as pessoas, o pecado traz o afastamento da pessoa, da principal pessoa que ele nunca deveria se distanciar. O pecado faz a pessoa estar separada e distante de Deus. Em Isaías 59, sendo recorrente, lembrando a você, a Bíblia diz, você sabe, eu vou lembrar, que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados ou agravados para que não ouça as vossas orações. E ele diz: mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem a sua face de vos ouvir ou de vos responder. Então, meus amados irmãos, o pecado, assim como a lepra, tem afastado muitas pessoas do relacionamento com Deus,
Pasmem, muitas pessoas, por conta da lepra do pecado, às vezes vêm à casa de Deus, não sentem o ministrar do Espírito Santo, não sentem o envolver do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque está com lepra do pecado escondido na sua vida. Mas nós louvamos ao Senhor, que a Bíblia declara que diante de um arrependimento, diante de uma confissão, diante do pedido de perdão, há restauração de comunhão diante do Senhor. Alguém aqui pode abrir a boca e dar glória a Deus? Assim como uma pessoa, quando se sentia ou via no seu corpo ter contraído lepra, ele ia ao sacerdote, era banido da sua cidade, da sua aldeia, tinha que se ausentar de todo mundo, quando ele olhasse. Esses casos eram raros, mas acontecia. E a Bíblia tanto prescreve porque acontecia. Quando ele percebia que alguma coisa boa, divina, um milagre estava acontecendo nele, sua pele estava ficando limpa, sua carne já não vazava mais, a sua carne já estava voltando para o lugar, a pele já estava cobrindo a carne, ele estava melhorando. Da mesma forma, ele não podia voltar para sua casa, ele não podia entrar na aldeia, ele não podia comparecer no ajuntamento para louvar a Deus. Ele tinha que primeiro chegar nas cercanias da cidade e clamar pela presença do sacerdote. O sacerdote então olhava para ele e dava para ele mais 7 dias para ele repensar se ele estava mesmo sarado ou não. E ao cabo desse tempo o sacerdote saía da cidade, vinha à porta fora e olhava aquele homem. E quando olhava aquele homem, se ficasse alguma dúvida, ele dava mais 7 dias para aquele homem ficar fora. E depois voltava a olhar. Se ao cabo dos 7 dias, o sacerdote voltando, visse realmente que ele estava sendo curado, então ele era permitido entrar na cidade. Mas ele não podia voltar para sua casa e ele não podia voltar para o lugar de celebração, ele tinha que ficar separado de todo mundo, até esperar mais 7 dias para se mostrar de novo ao sacerdote, para então ter acesso no meio do povo e junto do povo ele ser declarado limpo. Só depois ele voltava para sua casa de novo para a comunhão da sua família. Quem entendeu um pouquinho? Você vai entender muito mais lendo na Bíblia Levíticos 13 e 14, muito mais do que eu estou lhe dizendo. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus ia para Jerusalém. Ele estava na Galileia, ao norte, Galileia, Samaria, Judeia. Jerusalém ficava na Judeia. E Jesus tinha 3 possibilidades de caminho, de percurso para sair da Galileia e chegar na Judeia, em Jerusalém. Ele poderia passar na área litorânea, junto ao mar. Ele podia passar pelo meio, que havia uma estrada ligando da Galileia, passando por meio de Samaria, até chegar à Judeia. Ou ele podia passar num outro território chamado Pérea, que era um território conhecido como Dalém do Jordão. Então o significado de Pérea quer dizer Dalém, uma situação, uma cidade, um território que está dalém, está depois do Jordão, está além daquilo que está no meu controle. É isso o significado que a gente pode se servir para entender esses caminhos que o Senhor Jesus tomou. E a Bíblia vai dizer que aconteceu que indo ele a Jerusalém, ele está indo para Jerusalém, ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia. Então ele está saindo da Galileia para entrar em Samaria, e ao invés de cortar Samaria pelo meio, ele passa entre Galileia e Samaria. Ele quis fazer aquele trajeto, ele deu uma desviada. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele entrou numa certa aldeia, e entrando nessa certa aldeia, ele se deparou com homens leprosos. Eu e você sabemos que o Senhor Jesus não é chapolim colorado, mas os seus movimentos são friamente calculados ou
espiritualmente calculados. Jesus sabe muito bem o que fazer com pessoas que precisam do seu socorro. Eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus que está aqui, porque nós estamos servindo a Ele, Ele reina sobre nós, Ele conhece muito bem a nossa vida, e quando Ele encontra um coração solícito, dependente dEle, Ele move céu e terra para ministrar a bênção que aquela pessoa precisa. Eu não estou exagerando, Ele move tudo que precisa mover no céu e na terra para fazer a bênção chegar à vida daquele que está solícito para o receber. Alguém aqui pode concordar com isso? E a Bíblia diz então que quando ele entra na aldeia, eu estou aqui no texto, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Os homens leprosos saem ao encontro de Jesus. Eles de alguma forma sabem que Jesus está passando naquele lugar. E de alguma forma eles já tinham ouvido falar do ministério de Jesus, do poder de Jesus em fazer milagres, em operar milagres. E no texto vai dizer que são 10 homens, e que um deles é samaritano, ou pelo menos um deles é samaritano. Isso quer dizer que os outros 9 provavelmente fossem judeus de origem, de sangue puro, como eles gostavam de falar naquela época, embora estivessem num território próximo a Samaria, num território samaritano. E a Bíblia então diz que esses 10 homens param de longe. Por que eles param de longe? Eu já disse, eles param de longe porque um homem leproso, e muito menos 10 homens leprosos, poderia se dirigir a um homem que estava sadio, e muito mais a um grupo de gente que estava sadio. Eu quero lhe lembrar que aonde Jesus está andando, tem uma multidão com ele. Jesus está aqui, e tem aqui uma multidão com ele. Há parte desta igreja que forma uma multidão que está com Jesus e não quer deixar de estar. Tem alguém aqui? Pode abrir a boca e dar glória a ele? E a Bíblia então diz que eles param de longe. Por quê? Porque não podem chegar perto. Por quê? Porque estão leprosos. Por quê? Porque há impedimentos de se aproximar de Jesus. E eu quero perguntar ao seu coração e ao meu, por que muitas vezes, embora saibamos que em Jesus há recurso para nós, no domingo passado ou na quarta-feira passada, foi falado em Atos 4:12, que em nenhum outro nome é salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E por que quando nós entendemos, ou entendendo que em Jesus está a solução para nós, por que nós encontramos tanta dificuldade ou tanta resistência no nosso coração em nos aproximarmos do Senhor Jesus? Por que embora o Senhor Jesus esteja dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, muitos de nós têm tanta resistência em nos aproximarmos do Senhor Jesus? Eu quero lhe dizer que existe um grande privilégio, uma grande vantagem, uma grande bênção em estar perto do Senhor Jesus. E é muito importante que cada um de nós, nesta noite, neste culto, entendamos, porque muitas vezes nós temos resistências em fazer coisas que nos aproximam de Jesus. E por que às vezes há grande facilidade em fazer coisas que nos afastam de Jesus? Nós estamos hoje no dia 13 de janeiro, apenas 13 dias do ano. E quem sabe, já existem pessoas que praticaram, membros dessa igreja ou não, que já praticaram coisas que ao invés de levá-lo mais para perto de Deus, mas para perto do altar de Deus, mas para perto da presença de Deus, estão praticando coisas que os afastam da presença de Deus. Grave, muito grave, quando a pessoa sabe que o seu pensamento, que a sua fala, que o seu gesto, que a sua atitude, que a sua prática de vida não viabiliza estar mais perto de Deus, mas o afasta do Senhor. A Bíblia diz, e o profeta Isaías foi boca de Deus para dizer, invocai ao Senhor,
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero profetizar e declarar com toda certeza do meu coração que o Senhor está aqui, perto de nós, junto de nós. E se você já tem oferecido resistência espiritual em relação ao seu relacionamento com Deus, de não se aproximar dele, ou de praticar coisas que te afastam de Deus, que encobrem a face de Deus de você, nesta noite é hora de tomar uma decisão. Eu não vou mais fazer coisa alguma que me afasta de Deus. Eu vou só ter atitudes que me levam para perto da presença do meu Senhor. Ou eu poderia dizer, só atendendo ao convite dele, vinde, que a gente então vai ter atitudes que vai nos manter diante dele, irá nos manter diante do Senhor, em nome de Jesus. Compliquei? Acho que não. Você entendeu? Os braços do Pai estão abertos. A porta do reino não se fechou. A manifestação do reino é inequívoca nos nossos dias. Ainda que a lâmpada espiritual e o fogo espiritual de muitas pessoas já se apagou, ainda tem muita gente bem relacionada com o céu, e com o reino de Deus, e com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus. Aqui nessa igreja tem muita gente com relacionamento achegado, mas às vezes se prefere andar com pessoas que está claro, declarado, que não estão se relacionando com o reino de Deus. E aí depois, quando a coisa aperta, a pessoa corre, pedindo misericórdia. E posso lhe dizer, ainda bem que sabe aonde a cura, aonde a libertação, aonde a salvação, e isso há, e só se encontra na presença do Senhor. Mas seria muito saudável para todos nós, se abolíssemos da nossa vida qualquer coisa, qualquer prática que nos afaste do Senhor. Em nome de Jesus, você pode tomar essa decisão hoje. Você não precisa vir aqui à frente chorando, você não precisa vir aqui à frente pedir oração. Na hora que fizer o convite, se alguém quer aceitar Jesus, você pode vir ou não vir, mas que haja uma decisão no seu coração. A partir de hoje, não faço mais coisa alguma que tenho ciência e conhecimento que me afastam de Deus. Por quê? Porque eu quero a presença dele na minha vida. Eu quero seguir ao Senhor de perto, bem junto a Ele. Tem mais alguém comigo aqui nesta casa que pode declarar isso em nome de Jesus? Amém? E a Bíblia diz então que esses homens saem ao encontro de Jesus, eles param de longe, e parados de longe, eles se comunicam com Jesus. Eles estão tão longe, que o texto vai dizer que eles levantam a voz. E como eu li aqui, na hora que eu li o texto, eles levantam a voz, eu estou no versículo 13. E eles dizem, Jesus, mestre, a lá colinha, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Uma coisa linda que eu vejo nesse texto, são 10 necessitados, são 10 leprosos, e nenhum deles clama, tem misericórdia de mim. Não, eles fazem coro, eles dizem, tem misericórdia de nós. Por quê? Eles entendem que estão equiparados debaixo do mesmo mal, e eles precisam de solução do mesmo Senhor. Então eles fazem coro, e se um era capaz de gritar, imagine 10 gritando por socorro. Se a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, imagine a oração de um grupo de 10. Imagine a oração de um grupo de 50, imagine a oração de um grupo de 100, presbítero Leal, imagine um clamor, uma oração de 200 pessoas, imagine um clamor de 300 pessoas, imagine um clamor de 400 pessoas. Talvez hoje a gente pudesse abrir a nossa boca e dizer numa só voz, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia, você não entendeu. Senhor, tem misericórdia de nós. Cadê o coro? Cadê a mão que se levanta? Cadê a boca que se abre e diga, Senhor, tem misericórdia de nós? Certamente o Espírito de Deus se moveria e se move ao nosso clamor. Você pode dizer glória a Deus? Esse é o valor
da intercessão, o valor do clamor, o valor de andar junto, o valor de caminhar junto, o valor de alguém que clama ao Senhor Jesus junto com outra pessoa. E aqui entre nós, não há ninguém que clame com maior veemência. Sei que existem homens de fé e mulheres de fé aqui, mas não existe um clamor mais veemente de que o clamor daquele que está necessitado. A Bíblia vai dizer em Marcos 10, que mandaram Bartimeu calar a boca, fica quieto, e ele mais alto clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Quem mandava ele se calar não estava padecendo de nenhum problema, ou estava e não havia tomado consciência, mas o Bartimeu sabia do seu mal e aproveitou a presença de Jesus para invocar socorro, porque ele reconhecia que de Jesus Cristo saía fontes de vida para restaurar a sua visão que estava obscurecida. Eu quero lhe dizer e lhe lembrar que através do clamor ao nome de Jesus sai fontes de vida e de solução para qualquer coisa que você venha precisar. O problema agudo da nossa vida é quando nós temos deficiências, necessidades e não clamamos mais. E não buscamos mais. E não nos relacionamos mais com o Senhor. Eu quero lhe dizer que o Senhor que manda clamar a Ele, e diz Jeremias que Ele vai responder, Ele está aqui. Ele te ouve aqui, Ele te ouve na sua cama, deitado, deitada, Ele te ouve no seu trabalho, Ele te ouve dirigindo o seu carro, Ele te ouve em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, desde que Ele veja que é verdadeiro o seu clamor. Eu profetizo e declaro que socorro do Senhor está sendo liberado aqui nesta casa. Eu profetizo e declaro que este Senhor que está ouvindo o nosso clamor, seja por qualquer maneira de nos expressar, libera sobre esta casa hoje o recurso que vem do céu, o recurso que vem do seu trono, o recurso que vem do seu reino, porque Ele está encontrando corações verdadeiros diante do seu altar. Tem coração verdadeiro aqui? Tem coração verdadeiro aqui? Ele viu, Jesus, que esses homens estavam clamando com uma necessidade aguda. Viu que não havia solução para eles de maneira alguma. E Ele ouviu o clamor desses 10 homens, porque a Bíblia está aqui nos dizendo que eles gritaram. E eles dizem: Jesus, Mestre. Quando alguém diz Jesus Mestre, está dizendo: eu me submeto ao que o Senhor disser. Eles conheciam muito bem a lei e a regra que envolvia uma pessoa leprosa. E eles estão dizendo no seu clamor: Jesus Mestre, nós somos discípulos, o Senhor é professor, o Senhor é mestre, nós somos aprendizes. Pode dizer o que o Senhor quiser dizer, que nós vamos fazer. O Senhor é o nosso mestre, nós somos seus alunos, seus aprendizes. O Senhor é mestre, nós somos seus discípulos. E olhe só, para ouvir Jesus responder, vai mostrar ao sacerdote, vai se mostrar ao sacerdote, estando ainda leproso, tinha que acreditar na voz que estava ouvindo. O seu corpo, ou os seus corpos estavam se decompondo pela lepra, mas ainda havia audição para ouvir a voz do Mestre. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não estou falando de orelha, nem de audição humana, eu estou falando de audição espiritual. Quando a voz do Senhor Jesus, a resposta de Deus entra no nosso ser, nosso sensor espiritual, audição espiritual, esta voz de Deus entra no nosso ser interior e o nosso ser se submete àquela voz, porque nós sabemos que aquela voz não é uma voz humana, não é uma voz comum, é uma instrução que vem do céu.
E a resposta de Jesus é: vendo-os, disse-lhes. Me permita, eu gosto de falar sobre isso. Eles, quando vão falar com Jesus, eles gritam, porque estão... Eles gritam porque estão... Eles estão... Também, eles estão longe. A resposta é longe. Eles gritam porque eles estão... Ô, irmão, acorda, acorda. Eles gritam porque estão... Mas é interessante que quando Jesus vai responder, a Bíblia não diz que Jesus levanta a voz para dizer para eles. Lê aí. E Jesus lhes diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que isso quer dizer? Que eles gritam porque estão longe. E Jesus fala porque ele se aproxima. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Eles gritam porque estão longe, porque não podem se aproximar. Jesus não grita, Jesus fala porque ele se aproxima de quem precisa. Profetizo, Jesus se aproximando de você. Porque para um homem comum, tocar no leproso, cerimonialmente impuro e provavelmente contrairia a lepra. Jesus, tocando e se aproximando de um leproso, provavelmente aquele leproso ficaria curado, porque de Jesus sai virtude curadora para tocar em quem precisa. Eu profetizo e declaro que de Jesus Cristo agora está saindo virtude curadora, virtude sanadora, virtude com resolução para trocar a sua vida em qualquer aspecto, trazendo solução para você. Se o que eu estou pregando está recebendo com fé, aí vai ter proveito para você. Vou repetir: se aquilo que eu estou pregando dentro do texto está sendo recebido com fé, aí vai trazer proveito para você. E a palavra de Jesus é: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Está claro no texto que eles olham para si e ainda estão leprosos. E a palavra é: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Quando eles tomam a decisão, escute, de obedecer o que Jesus mandou, eles ainda não viram nada de solução. Eles saem para cumprir a palavra de Jesus sem ver resultado. Eles saem crendo na palavra que Jesus liberou. Eles vão para se mostrar aos sacerdotes e eles estão saindo para se mostrar ainda leprosos. Só que eles receberam uma palavra, e a palavra é: vão se mostrar aos sacerdotes. E eles pegam aquela palavra e vão para se mostrar ao sacerdote. Para que eles iam se mostrar ao sacerdote? Para receber a declaração que eles estavam leprosos? Não! Eles iam se mostrar ao sacerdote para receber a declaração que estavam limpos, porque a virtude saiu de Jesus e os tocou, e quando o sacerdote os visse, ia cumprir todo o cerimonial dos dias, mas ao cabo dos dias, ia liberá-los para voltar ao relacionamento com a família, ao relacionamento com as famílias, com os parentes. Então olhe para cá, uma pessoa que está muito tempo sofrendo gravemente de uma lepra, e não pode ter esse relacionamento, vê-se curado, o que ele quer fazer? Correr. E se mostrar logo. Para quê? Para que possa voltar à sua vida normal logo. Esse é o sentido da coisa aqui. E aconteceu, versículo 14, que indo eles, ficaram limpos. Eles só ficaram limpos e curados quando decidiram ir. De igual modo, existem muitas palavras de Deus liberadas para a igreja, liberadas para nós. O Senhor tem falado de muitas maneiras, através de muitas pessoas, quer com linguagem simplória como a minha, ou de linguagem mais rebruscadas, como outras pessoas que ocupam este púlpito para pregar, para ministrar. Mas nós temos ouvido a voz de Deus,
E a questão aqui não é ouvir a voz de Deus, que a gente pode ficar ouvindo a voz de Deus, mas o que fazer quando eu ouço a voz de Deus? Eu tenho que tomar uma decisão que esteja em harmonia com a voz de Deus que eu acabei de ouvir. Em nome de Jesus, vamos nos despertar. Se a palavra que nós estamos ouvindo é a palavra de Deus, vamos acatar a palavra, mas vamos cumpri-la, porque ela vai trazer efeito para a nossa vida. Eu ouvi a palavra de Deus, mas ainda não vi nada mudar na minha vida. É porque a palavra só vai proporcionar resultados quando nós decidirmos fazer o que o Senhor disse. E o milagre não vai acontecer apenas porque Ele disse, mas o milagre vai acontecer porque a palavra que Ele disse foi acolhida com fé. E aquele que acolheu, praticou. E praticando, se cumpriu aquilo que foi falado, porque foi acolhido com fé e praticado com ousadia. Muitos irmãos aqui têm ouvido várias palavras de Deus, mas nada tem acontecido de novo na vida. Por quê? Porque está se engordando de ouvir. Olha, o Senhor fala comigo e fala no profundo, e está falando no profundo, ó. Mas a pessoa não toma atitude, não pratica, não cumpre o que está ouvindo. O Senhor já disse, o Senhor já falou, mas insiste em fazer as mesmas coisas que sabe que não é uma atitude de fé, que não é uma atitude concernente ao reino de Deus, não é uma atitude que foi liberada por Deus, foi mudada a atitude concernente à palavra que recebeu. Se você quer coisa nova na sua vida, trate de cumprir coisas novas que Deus tem liberado para você. E a começar de mim, aponto o dedo e quero apontar para todos aqui. Nada vai acontecer de diferente na sua vida. Diferente que possa ser um estado equilibrado de relacionamento com o Senhor. Se você não abrir mão de coisas que você sabe que não vêm da vontade de Deus para a sua vida, que são atitudes que te afastam de Deus e que não aproximam você de Deus. Você pode receber fagulhas de coisas boas na sua vida que você até interprete e decifre como sendo manifestação da misericórdia de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: nunca se cumprirá numa proporção como Deus quer cumprir na sua vida. Então, em nome de Jesus, foi liberada a palavra? Comece a agir, porque enquanto você age, o céu se abre, a bênção desce, o milagre se opera e o nome do Senhor é glorificado. Enquanto você ouve e você começa a cumprir, o céu se abre, vem poder e autoridade para você cumprir, a majestade de Deus vem, o reino de Deus vem, e Ele opera tudo em todos que estão decididamente com vontade de cumprir o seu querer nesta terra. Alguém aqui pode receber esta palavra abrindo a boca e dizendo amém, glória a Deus, eu creio desta forma. E a Bíblia diz que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Se não houvesse o versículo anterior, aconteceu que indo eles ficaram limpos, eu diria que só um foi curado. Mas porque tem a frase anterior, eu digo, todos os 10 foram curados, e o texto é claro nisso. Mas um deles, vendo que estava curado, não seguiu os 9, que correram para se mostrar ao sacerdote. Aí você vai dizer assim, desobedeceu, porque a ordem de Jesus era se mostrar ao sacerdote. Só que essa aparente desobediência desse homem traz à tona algo muito mais importante do que ele ir se mostrar ao sacerdote, porque na verdade ele obedeceu, porque depois ele foi se mostrar ao sacerdote.
Mas ele viu que tinha outra coisa mais importante para fazer do que se mostrar ao sacerdote para receber a liberação para voltar para sua casa. Ele viu, não obstante ao fato dele querer abraçar a sua família, querer abraçar seus pais, se é que ele tinha, abraçar os seus parentes, ele voltou para abraçar aquele que liberou a condição para ele abraçar as outras pessoas. Esses 9 voltando ao sacerdote, eles receberiam a liberação. Pode voltar para a comunhão da sua família. Mas esse único voltando para o Jesus, ele iria receber a maior liberação. A liberação de pode voltar a se relacionar com Deus. A sua lepra foi tirada. Você não foi sarado apenas do corpo, mas você foi sarado do espírito, porque Deus viu gratidão no seu coração. A humanização da bênção e o privilégio de receber bênção na área humana, todos nós queremos. Mas esse homem quis algo mais. Dos 10, só ele ouviu: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Só ele ouviu. Por que Jesus falou para ele: levanta-te? Porque o texto diz que ele chegou e se lançou. Versículo 16 diz: caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Só que o versículo anterior, o 15, quando diz que ele voltou glorificando a Deus como? Igual eu e você, assim, ó. Glória a Deus. Amém. Jesus é bom. Jesus é bom. Fala para ninguém não, mas Jesus é bom. Ele clamou por solução gritando. E ele volta agradecendo, gritando também. A oração que ele faz de clamor, porque estava necessitado. Ele volta gritando, louvando a Deus em voz alta, o texto diz. Ele está mais ou menos dizendo assim, eu vou parafrasear: se para receber a bênção que eu precisei eu gritei, agora eu vou gritar de gratidão, agora eu vou dizer para quem quiser ouvir, que quem fez o milagre na minha vida foi Ele, foi Jesus. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração. E por que muitas vezes nós somos tão restritos, covardes? Eu louvo a Deus que na minha geração e nesses dias, eu tenho visto pessoas ousadas, pessoas que não têm respeito humano no sentido de não declarar quem fez a obra na vida dele. Diz mesmo, quem fez foi Jesus. Eu tenho ouvido de pessoas que chegam diante de médico, e o médico diz: você teve sorte, e a irmã diz: não foi sorte não, é o meu Deus, é o meu Senhor, é Jesus que me curou. E a gente tem ouvido no nosso tempo, não precisa sair dessa igreja não, gente que tem ficado de boca aberta, porque está de outro lado de uma mesa, e sabe que aquele mal não tem cura. E para aquela pessoa receber a cura que recebeu, a sua prescrição não teve poder. E ela tem que admitir que antes da prescrição dela, houve uma outra prescrição. Profetizo para a sua vida, que a prescrição de Deus está vindo em seu encontro agora. E o socorro de Deus está chegando. E assim como quando vem uma prescrição, e quando alguém vem para tocar aqui também é legal, e você não cumpre a prescrição, você pode pegar a receita e ir comprar a medicação, mas se você não tomar, e não tomar como foi receituado, na maioria dos casos não vai fazer efeito, porque você não está fazendo como deveria fazer. Da mesma forma, quando vem a prescrição do céu, só vai acontecer se nós cumprirmos tudo que foi dito pela boca de Deus. E Deus está aqui.
E a gente está ouvindo um receituário de vida. E Deus quer operar grandes coisas na nossa vida. Oh, aleluia!